Fala mulherada que me acompanha. Esse vídeo é um pouco diferente. Tô gravando ele aqui sem edição, sem nada. E na verdade é pra contar um pouco da minha história. Que ele vai ter várias pausas que eu vou ficar pensando o que eu fiz e o que aconteceu. Então, mas muita gente pediu quer saber mais sobre a minha pessoa. Então não vou ficar enchendo muito o saco de ninguém falando que tem que comer certo, tem que emagrecer. Não, vou contar um pouco a minha história, beleza? Bom, meu nome é Diego Barbeta Pereira, nascido e criado até hoje na cidade de Maringá, Paraná, filho da Edna Barbeta Pereira e do Francisco Xavier Pereira, irmão mais velho da Kelly Barbeta Pereira e marido da Daniele Rossato Curum e do resto vários cachorros e tal, mas minha mãe gosta muito de cachorro. Eu tenho o Benji, né Benji? Tá ali roendo. Para de roer o chão, Benji! Para, cara. É. É sério isso aí, vem cá, vem cá. E. Bom, contar um pouco da minha história. Eu sempre fui um menino nem muito rueiro, digamos assim, na criança, né? Nem muito, vou voltar lá atrás, nem muito da rua, mas também nem muito preso, ligado à tecnologia e que morava, sabe aquelas pessoas que moram em apartamento, criança hoje em dia mora em apartamento, não sai do apartamento. Vamos dizer assim, eu morava num bairro meio barra pesada, mas minha mãe era muito pulso firme, então ela não deixava eu ficar saindo e indo pra rua, pra lá e pra cá, e vai, apronta e fica livre do jeito que quiser. Tanto que os meninos mais velhos, quando eu, na minha boa parte da minha infância, até meus, sei lá, 12 do 0 ao 12 eu era sempre o mais novo. Porque eu morava num quintal grande, mais de 1.000 metros quadrados, e porque lá dentro tinha 4 casas. Então tinha, tipo, meu pai e minha mãe, né? Aí um irmão do meu pai, ou seja, meu tio aqui, outro tio lá e outro tio lá. Então era 4 casas. Eu, no caso, na minha casa era 2 crianças, e da minha tia da frente tinha uns 8 filhos, tudo mais velho, uns 5, 6, 7, 8, 10 anos mais velho que eu. Do lado tinha 3, do outro lado tinha mais 2. Então era muita molecada, nossa, dava muitas coisas divertidas, mas também muita briga. E, e eu era um dos mais novos, tirando minha irmã, que era bem pequenininha, né? Ela nem se envolvia muito, eu já queria estar no meio. Então eu apanhava pra caramba, chorava pra caramba. Minha mãe me defendia, ainda defende, né? Com unhas e dentes. E, e é legal lembrar que ainda tenho esse primo, mas é o primo que me defendia, o Jackson. Eu apanhava de vez em quando dele também, mas era raro. Normalmente era um cavalão e ele tinha eu acho que é um ano e pouquinho, 1 ano e 10 meses ou 10 meses mais velho que eu. Só que ele sempre foi mais ligeiro, então rápido, esperto, eu um pouco mais bobão, não sei porquê. Quando eu era pequeno eu era assim, tá? Depois minha vida me ensinou a ser mais rápido, mais esperto, mais ligeiro. E aí então a molecada tirava um sarro e tal, e aí às vezes eu ficava nervoso, eu ia xingava o moleque de alguma coisa, e aí o moleque já vinha pra me bater e eu apanhava e saia chorando. Mas era coisa assim, empurrão aqui, tapa ali, peteleco aqui, e a mesa tá tremendo que tá em cima da mesa, e ficava por isso mesmo. E. E aí gente, tô contando totalmente sem roteiro, tá? E aí, é... cresci, né? E eu falando da minha mãe que me protegia muito. E aí então tem até uns causos legais, que é assim, eu ia andar de skate, de roller, patins, e aí eu caía muito com o cotovelo. Aí minha mãe fez meu pai é alfaiate, tá? Ele foi músico, tocava contrabaixo numa banda, e não faz mais isso, e meu pai é alfaiate. E minha mãe já foi representante comercial de marca de iogurte, por isso que eu falo para não comer muito doce, talvez traumatizado. Já trabalhou de diarista também. E meu pai, por ser alfaiate, ele fazia calça social. E daí tinha máquina de costura, então eu comecei a cair muito e ralar o cotovelo. E aí minha mãe fazia cotoveleira. Aí eu ia andar de roller lá, de patins, caía de joelho. Minha mãe fazia joelheira. E eu comecei a cair muito de bunda. E aí minha mãe fez uma almofadinha que eu colocava na bunda, amarrava na cintura e, e andar de patins com a almofadinha na bunda. Então pensa os moleques mais velhos tirando sarro. Olha ali, olha aquele cara.
Beleza. Então ela me protegia muito, não deixava eu ir pra muito longe na rua, eu tinha hora pra chegar, pra voltar. Mas isso fez bem, né? Fez eu chegar onde eu cheguei. E no meio do caminho aí, essa molecada mais velha aí, muitos não conseguiram ter oportunidade de estudo, como eu tive, de emprego, como eu tive. Até foram para outros lados mais obscuros aí, a molecada da rua lá mais velha. E tipo, eu poderia ter sido um deles e deu tudo certo, porque talvez minha mãe e meu pai, né? Meu pai bravo na época, hoje ele é bem bonzinho. Na época ele era bravo, só que minha mãe que ficava aconselhando e brigando, não deixando palavra, cara, não dele. E aí eu falava que minha mãe proibia tudo, mas. Opa, perdeu o foco. Proibia tudo, mas era pensando em o melhor pra mim. E, bom, eu passei por várias fases de molecada, de brincar disso, brincar daquilo, então isso aí despertou muito essa questão de criatividade e tudo mais. Mas daí, desse lado hoje que eu tenho, que eu falo que é de empreendedorismo, surgiu lá atrás, quando começou a época de pipa. E aí eu fazia pipa, minha molecada fazia pipa. Essa época, aí os moleques mais velhos, às vezes, já começavam a trabalhar, fazer um estágio em supermercado de empacotador, alguma coisa. E aí eu comecei. Aí começou a vir uma molecada mais nova e eu era um dos mais velhos, sei lá, nessa época, que os mais velhos que eu já estavam começando a fazer estágio ou trabalhar. E aí não ficava mais brincando tanto. E aí comecei a fazer pipa, curti a ideia, no final fazer um monte de pipa. Deu a ideia da minha. Eu tive na cabeça, nem lembro por que eu tive essa ideia de vender pipa. Então eu comecei a vender pipa, não coloquei plaquinha, nem mudar, mas todo mundo sabia que eu vendia pipa, 50 centavos, eu acho, R$ 1. E eu saía vendendo pipa. Vendia bastante pipa, eu gastava tudo com bobeira. E eu digo que começou aí. Eu acho que foi o primeiro. Eu ia falar assim, ah, não, foi quando eu fiz tal coisa, mas depois de velho e tal, depois que eu comecei a trabalhar, mas não, começou aí. Foi a primeira parte do meu empreendedorismo. E, bom, essa época era muito boa, né? A gente estava conversando aqui em casa sobre essas coisas, tipo, como a vida adulta é difícil. E quando é criança só quer saber só tem que estudar, e só. E bem na escola, e o resto é brincar. E aí tá, voltando um pouquinho, comecei a estudar no pré-2, e aí colado com esse meu primo, que era o que me protegia. Só que ele, como ele era 10 meses mais velho que eu, lembrei, 10 meses, aí nós dois estávamos no Chapeuzinho Vermelho, na escola do tio Zé. A gente estava no pré-2, e aí ele era mais velho, jogaram ele pro pré-3, eu chorava um monte, ele também. E aí beleza, ele foi, eu fiquei, aí no pré-3 eu mudei de escola, e minha mãe ou meu pai me levava de bicicleta pra escola, mó legal. Também chorava um monte, arrumei uns amiguinhos lá, uns japoneses, uns coleguinhas japoneses que eu não lembro, não tenho mais contato. E aí, primeira série. Não, e eu pensei que aprendi pra caramba. Tava me achando no pré-2 e na pré-3. Já achei que sabia chegar escrevendo já. Aí fui me achando na primeira série, onde ia realmente escrever de verdade. E aí a professora escrevia de letra diferente. Tipo, se eu escrevo letra de mão, ela escrevia letra. Sei lá, era diferente, eu não aprendia, quebrei a cara, ela ainda me zoava ainda. Eu era muito mentiroso nessa época também. Mentiroso de ser criativo, na verdade. Eu falava que fazia uma pipa, eu fazia 10. É, eu falava. Ah, não, e aí quando você tipo, aumentava as coisas. E. Só aquela época, tá? E aí, eu lembro que teve uma vez que, nossa, deu um rolo lá em casa, porque eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu levei uma picada, eu tenho ainda alergia a picada de inseto, abelha e tal. Daí picou no meu pé inchou, eu fui meio mancando embora. Aí uma professora que morava perto da minha casa, eu morava perto da escola, isso eu já tava na terceira, quarta série. Voltava com a molecada embora. Eu tava voltando mancando, a professora passou, perguntou se eu precisava de ajuda, tava tudo bem, eu falei que tava tudo bem, foi embora. E aí eu não sei porque eu cheguei em casa e falei, a professora Ledice, eu acho que era Ledice, passou e nem me ajudou. E aí minha mãe foi lá na escola, minha mãe é arara, ela foi lá na escola. E ela foi lá na escola tirar satisfação porque que a professora não ajudou e eu deixei o palco meu, que não sei porquê. E ela falou, Diego, eu perguntei se estava tudo bem, se você queria ajuda. Daí, na frente da minha mãe, da diretora. Eu falei, é mesmo. Aí, nossa, eu não lembro que eu não apanhava muito, mas tinha uns castigos, tinha uns negócios assim. Minha mãe não era muito de bater, assim, não. E eu sei que, não sei porquê. Daí eu aprendi, depois desse dia eu aprendi a falar a verdade, que teve outros causos que eu corria a falar a verdade. Todos os molecada falavam, ó, esconde isso aqui, não conta pra ninguém que a gente fez isso aqui, que subiu lá, que jogou manga, que não sei o quê.
Eu corria contar pra minha mãe, porque eu tinha medo depois de ser descoberto, que era mentira. E, tipo, acho que esse cara. Olha, conversando aqui no vídeo, acho que foi isso aí. Esse primeiro negocinho aí da picada que fez com que as outras coisas eu começasse a falar a verdade. Mesmo se todo mundo falasse pra não falar, com medo de um dia ser descoberto. Porque eu falo pra vocês, né? Tudo que a gente faz numa certa idade, alguma coisa aconteceu na infância que despertou isso na gente. E a gente às vezes precisa conversar de frente pra uma câmera pra descobrir. Gente, se eu parar esse vídeo do nada aqui, vocês comentem aqui embaixo se gostaram, se assistiram até o final, porque é um vídeo totalmente diferente, tá? Se gostaram, se querem que eu faça mais, é pra contar a minha história mesmo. E aí o vídeo pode acabar que a câmera tá acabando, e aí do nada vocês só curtem aí e comentem, tá? Vou continuar. Se parar é porque acabou a bateria e o vídeo e a gravação parou. Bom, e aí eu era meio mentiroso, tá? Mas depois dessa época eu parei de mudar. Daí estudei várias namoradinhas, nossa. Eu achava que eu arrasava. As meninas escreviam cartinha, eu escrevia cartinha pra elas. Mas nessa época eu não queria. A gente só quer, a molecada quer saber de soltar pipa, jogar bola. E aí já começou a minha prática no esporte também. Eu fui fazer natação e jogar futsal, futebol de salão no centro esportivo. E aí começou minha carreira, eu já falei que teve um pontinho de empreendedorismo lá atrás, vender pipa, e aí começou meu pontinho de esporte, prática esportiva, gostar de esporte, minha mãe sempre incentivava, né? Eu furei a orelha também, depois eu conto mais. Eu briguei, namorei, trabalhei, mas depois eu conto, tá bom? Beijo, teacher, que o vídeo tá acabando aqui, eu vi aqui. Se vocês gostarem e querem mais histórias minhas da infância, vão contando